Primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Primeiro dia da semana. Queridos irmãos, queridas irmãs, a nossa fé cristã nasce do primeiro dia da semana e não do último dia. Muito se cogita por aí que é necessário, uma vez que o próprio Deus descansou no dia de sábado, por que a igreja incute no coração dos fiéis, burlando as regras da lei, colocando no terceiro mandamento, guardai domingos e festa de guarda? A igreja não está a burlar a lei, é porque foi no primeiro dia da semana, e mais precisamente, foi no dia depois do sábado. As notas das Sagradas Escrituras dizem que foi no primeiro dia depois do sábado. E por que não diz logo que é o domingo, padre? Por que a gente não coloca nas Sagradas Escrituras, no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 1, Mateus 28, versículo 1, Marcos 24, 1, ou 24 não, 16, versículo 1, e Lucas 24, versículo 1, por que não coloca, ao invés de dizer que foi o primeiro dia depois do sábado, ou o primeiro dia da semana? Queridos, é por isso que a gente precisa entender as Sagradas Escrituras, não é simplesmente ler por ler, porque os textos, quando estão escritos, eles têm um significado. Ô padre, mas eu não consigo distinguir o primeiro dia da semana e o domingo, ou o dia depois do sábado. Eu não consigo entender. Não é a mesma coisa? Não. Ué, agora danou-se. O dia depois do sábado não é o domingo. Mas a nota aqui, queridos, quer reportar a uma realidade lá da criação. No primeiro dia da criação, Deus fez o céu e a terra, ou seja, todas as coisas. Essa nota, o primeiro dia da semana, é para mostrar a recriação em Cristo. Por isso que o cristão, quando participa da missa dominical, participa daquilo que é o essencial, o fundamento da nossa esperança. O primeiro dia depois do sábado significa a recriação. Ou, afinal de contas, qual foi a motivação do Verbo ter se encarnado na história dos homens? É uma pergunta que a gente deve responder. Por que ele veio a este mundo? Foi para passear? Fazer turismo? Foi não, seu Nestor. Ele veio a este mundo para restaurar e fazer novas todas as coisas, como diz o Apocalipse 21, versículo 5, eis que faço nova todas as coisas. Inclusive, Mel Gibson coloca como nota, naquele momento em que Jesus cai, Nossa Senhora vai naquele corredor, ela tinha pedido a João, me leve num lugar que eu possa chegar mais próximo dele. Venha por aqui, mãe. Ele chama até de mãe. E aí, naquele encontro de Jesus com Nossa Senhora, ele olha para Nossa Senhora e diz, eis que faço nova todas as coisas. E essa nova coisa ele faz com que? Como? Onde? Dando a vida. É por isso, queridos católicos, o primeiro dia da semana não é feriado para o cristão. O primeiro dia da semana não é o dia do descanso, embora possa se descansar. O primeiro dia da semana é o dia da gente fazer a experiência com o ressuscitado. E nós ouviremos através desse tempo pascal, o próprio evangelista São João mostrando que quando ele ressuscitou, no primeiro dia da semana, encontrando com os discípulos, ele sopra sobre eles, faz a experiência, ensina-os a fazer a experiência consigo. 8 dias depois é o outro domingo, ele aparece novamente.
O Evangelho de São João faz questão de enfatizar, no mesmo capítulo 20, versículos 19 e seguinte, quando Tomé não estava, Jesus aparece outra vez para dizer: Tomé, toque aqui, Tomé, não sejas incrédulo. O que dizer, por exemplo, do capítulo 24 de Lucas, quando Jesus aparece aos discípulos de Emaús, na tardezinha do primeiro dia da semana? Queridos católicos, fazer a experiência com o ressuscitado se faz na missa em cada domingo. A igreja primitiva, desde o primeiro século, entendeu que o dia do Senhor, como diz o Salmo 117, versículo 24, este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. O dia, portanto, da experiência com o ressuscitado acontece em cada missa dominical. Afinal de contas, não é o sacrifício que a gente diz, a missa não é o sacrifício de Jesus, ele que se dá em alimento para nutrir a nossa esperança e ressuscitar cada domingo dentro de nós. Muito bem, queridos católicos, eis aí, ainda na penumbra do primeiro dia da semana, ainda na aurora do dia primeiro da semana, lá vai Madalena ao túmulo. Para quê, padre? Para fazer aquilo que era costume em Israel, em envolver o cadáver com perfumes, aloés, mirras, enfim. E quando chega lá, a pedra está tirada, foi tirada. Queridos católicos, hoje pela manhã eu falava que não é essa nota que garante que Jesus ressuscitou. Não é essa nota de o túmulo está rompido, foi tirado a pedra. Não é essa nota que garante que Jesus de fato ressuscitou. Não. Inclusive, Pedro, João vão ao túmulo e encontram o túmulo vazio. As faixas de linho, ali sobrepostos. Não é isso que garante que nosso Senhor ressuscitou. Então, o que é, padre, que garante que nosso Senhor ressuscitou? E é aqui que está a nota para os cristãos de hoje, de ontem, de amanhã e de sempre. É a experiência com o ressuscitado. Ué, padre, então, aqui o senhor deixa uma brecha para fazer uma pergunta. Então, será que os discípulos de fato viram o ressuscitado? Será que eles não tinham assim uma loucura, assim uma miragem, sei lá, uma elucubração, sei lá, uma doideira na cabeça e de repente começaram a dizer que Jesus ressuscitou? Pelo que se consta na história da humanidade. E o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, versículo 5, deixa bem claro que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Pelo que se consta na história da humanidade, em nenhum momento se viu coisa semelhante. Porque algum psicólogo, alguém da área da psiquiatria poderia dizer: é um surto psicótico coletivo. Pode até ser, mas mais de 500 irmãos de uma só vez é algo extraordinário de acontecer. Inclusive, São Paulo na época dizia, e muitos daqueles que viram o ressuscitado ainda vivem. Ou seja, para dar consistência, para dar solidez à sua fala. E aqui, querida comunidade de fé, é um dado que nos ajuda a ter fé. O que leva, por exemplo, um São Paulo da vida, ter uma vida mansa, ter uma vida de estudioso, porque São Paulo era um magnata no colégio de Gamaliel, era aquele que superava as expectativas dos seus contemporâneos.
O que faz alguém abandonar, por exemplo, a tradição dos seus pais? Inclusive, Saulo é para fazer apologia a um Saulo, rei de Israel. Então a família era tão religiosa, tinha Israel, a religião judaica, como um elemento constitutivo na vida, na formação, que deu até o nome do seu filho, o nome do rei Saulo, aquele que fora substituído por Davi. Saulo, Saulo. E ele, queridos, perdeu tudo. Perdeu tudo. Inclusive, vale a gente tomar como nota a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 seguintes. O que Paulo fala daquilo que ele perdeu por causa desse Cristo ressuscitado. Uma pergunta: você é capaz de perder tudo, de abandonar a sua vida, como Paulo diz no capítulo 3 da carta aos Filipenses, considera tudo como esterco? Eu pergunto a você, católico, você é capaz de fazer essa loucura por uma ideia que não dá consistência? Me digam, quando eu escuto um ateu falando que os cristãos são doidos, eu só me apego àquela nota de Paulo da 1 Coríntios 1, quando ele diz: de fato, para os sábios desse mundo é loucura, mas para nós que cremos é sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Um outro personagem que inclusive nós escutamos na segunda leitura de hoje: se vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas do alto e não as coisas da terra. Por que Paulo fala com tanta convicção assim, padre? Ele fala, queridos, porque uma coisa é você ler num livro, outra coisa é você fazer experiência pessoal. Lembra daquela experiência que ele fez com Cristo no caminho de Damasco, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos? Ele pôde dizer com toda solidez: não tem como negar este homem. Ainda, e é por isso que ele diz: eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Queridos católicos, quando Paulo diz que Cristo vive nele, eis aí a experiência pessoal, sem essa recorrência à inteligência humana, à sabedoria apologética dos grandes intelectuais da sociedade pós-moderna, dos homens, dos PhDs das grandes universidades. Não, essa experiência pessoal se dá, querido, na humildade, na visita com Jesus no sacrário, na meditação orante da palavra de Deus, lá no seu quartinho. Pega as Sagradas Escrituras e vai rezar. É lá que você se torna um PhD na fé. Fiquem pensando, queridos católicos, não são os livros que vão lhe dar a fé. Eles auxiliam, mas a fé é algo muito pessoal. É a experiência de Paulo. Por isso que Paulo pôde dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que Paulo diz isso, seu vigário? É porque se você perdeu o Cristo, você perdeu tudo na sua vida. Agora, se você ganhar o Cristo, a tua vida vai estar em conformidade a Ele. Tudo nasce dele, tudo só tem sentido nele, por ele, para ele. Queridos católicos, por que o padre fala dessas coisas? É porque, infelizmente, a sociedade está tão insossa, tão sem sabor. Inclusive, quando Paulo fala da fé ali, eu ficava pensando, sentado ali, enquanto alguém proclamava a segunda leitura, eu ficava pensando: que fé? Quando se fala da fé nas Sagradas Escrituras, o que é que ecoa dentro de nós? Porque tem muita gente que diz: eu creio.
Eu tenho fé em Deus, mas eu não preciso de mais nada. Muito bem. Autossuficiente. Muito bem. Você vai subir a montanha sem precisar de cordas, sem precisar de estacas de ferro. Você não precisa de nada. Você é um Superman. Você é o que disse Friedrich Nietzsche na sua filosofia. Você é um Superman, é o super-homem. Você não precisa de nada. Queridos católicos, nós precisamos de nosso Senhor. É por isso que aquela oração de Jesus é muito linda, quando ele dizia: Pai, capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versículo 25, eu te louvo, Pai, porque tu te escondes àqueles que acham que sabem as coisas, e tu te manifestas àqueles que são humildes, os humildes. São os humildes, queridos católicos. São aqueles que sentem, como disse o Salmo 41, né, o Salmo, como a corça suspira pelas águas correntes, suspira minha alma por vós, ó meu Deus. É no desejo de Deus, é na saudade de Deus. Quando terei, Senhor, diz o Salmo, a alegria de ver a face de Deus? Espere em Deus, louvarei novamente o meu Deus e Senhor. Quando terei a alegria de ver vossa face, Senhor? Um cristão tem que ter saudade do céu. Um cristão tem que viver na saudade de Deus. Porque os apóstolos, estes que fizeram a experiência, inclusive Pedro foi lá, inclusive vale ressaltar aqui essa nota do capítulo 26 de Mateus, versículo 59 e seguinte. Lembrem que quando Jesus estava sendo interrogado lá na casa de Caifás, Pedro diz que nem conhecia esse homem. Agora olha o que diz a primeira leitura, queridos. E é isso que dá consistência, é isso que dá solidez, a crença na ressurreição. Quando alguém mostra que o túmulo vazio não significa muita coisa, e de fato não significa muita coisa, mas também não significaria nada, não poderíamos questionar se nós abrisse o túmulo e nós estivesse lá morto ainda. Não poderia dizer que tinha ressuscitado se entrasse no túmulo e encontrasse o corpo de nosso Senhor. É um dado ainda muito vazio, porque alguém poderia dizer: roubaram o corpo de Jesus. Eu não sei para quê. Os soldados cochilaram, e aí os fanáticos de Jesus entraram lá e raptaram o corpo. Muito bem, mas aí vem uma nota muito importante, daquela que nós escutamos na primeira leitura, católicos. E são essas coisas que devem gerar em nós a vontade de ser cristãos. Veja a primeira leitura. Vale ressaltar que Pedro está lá em Jerusalém. Quem são os seus ouvintes? Seu diácono. Os ouvintes de Pedro são os judeus, os fariseus, são os mestres da lei, os doutores da lei, o sumo sacerdote. E olha o que é que diz Pedro. Tomou a palavra e disse: vós sabeis o que foi que aconteceu com Jesus, depois que recebeu o batismo no Jordão. Ele fez prodígios, portentos, milagres, curando, expulsando demônios. E nós somos testemunhas disso. E no entanto, vocês judeus mataram, pregando-o numa cruz. Queridos, uma pergunta para todos nós. Que loucura foi essa de Pedro, afrontar os judeus, uma vez que este tinha medo de dizer que era discípulo de Jesus? Me diga, respondam.
O que levou Pedro a essa certeza, queridos? Ah, queridos, quem faz a experiência com o ressuscitado, de verdade, é por isso que Paulo diz, e aqui é uma condicional que nós escutamos na segunda leitura: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por buscar as coisas do alto. Um cristão que faz de fato a experiência com o ressuscitado, não anda choramingando pelas ruas da cidade, procurando, algo que te complete nesse mundo. E aqui não para nos assustar, e nem para te assustar, viu? Nada desse mundo vai te preencher, ó cristão. Nada desse mundo vai te trazer a felicidade completa. Sério, padre? Sério. Eu pensei que se eu fosse casar, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo, porque encontrei a minha cara metade. Bem, quantas vezes a gente escutou tantas decepções? Padre, se eu soubesse que era assim, eu não tinha casado. O outro entrou no seminário, foi ser padre. Aí quando escutou alguém falando, mas você é um palhaço, perdendo o tempo. Os amigos, quando encontra aqueles amigos da escola, da faculdade. Você agora está no seminário. Oh, meu Deus do céu, perdeu o tempo, está perdendo o seu tempo. Aí a pessoa começa a desanimar e desiste. Talvez tinha até vocação, mas foi escutando tanta bobagem na terra e acabou desistindo. Começa pela própria família. O pai começa a dizer, deixa de ser tolo, rapaz, vai casar. A mãe, coitada, ansiosa por ter um netinho. E sabendo que se for ser padre, não vai dar neto para a mãe. O outro entrou numa empresa, num trabalho, falou, agora vai. Aí daqui a pouco trabalha, quando acorda de manhã para ir para o serviço, já fala, meu Deus do céu, de novo, tem que ir para lá. Pois é. É assim, querido. E sabe por que essas coisas acontecem? É porque existe um desejo, uma saudade dentro do homem de eternidade. Existe, dizia um filósofo cristão, o primeiro filósofo cristão, você sabe quem foi? São Justino, o Marte, que lá no 2º século da era cristã, ele dizia que quando Deus fez o homem, Ele colocou dentro do homem a semente da eternidade. E Santo Agostinho, 2 séculos depois, falou assim: a minha alma está inquieta, enquanto não repousar em ti, ó meu Deus. O ser humano nesse mundo, queridos, para te acalmar, para você não ficar desesperado, sem querer ser um seguidor, do autor do livro do Eclesiastes. Ele diz que tudo é vaidade das vaidades. Ele fala que tudo é vaidade, tudo é loucura dos homens. Mas sem ser discípulo dele, eu quero lhe dizer, nada nesse mundo vai te preencher. Nada. Quando eu tiver a minha casa bonita, eu vou ser feliz. Tudo bem. Trabalhe e conquiste. Depois de um tempo você vai ver, você vai começar a pensar assim, deveria trocar essa casa. Tem que dar uns retoques aqui, não sei o quê. Por quê? Porque não está satisfeito. Pode olhar. Eu conheço dona de casa que toda semana troca os móveis, coloca o móvel para um lado, puxa para outro, e esculhamba, deixa os móveis todos parecendo, sambando, porque coloca uma semana aqui, na outra semana já olha, acho que fica melhor se for assim, aí muda. Porque o ser humano, queridos, é insatisfeito. Porque o homem, quando Deus fez o homem, deixou dentro dele o desejo de eternidade. Infelizmente, por causa desse grande desejo que o homem tem, da felicidade plena, se contenta com as migalhas que a sociedade oferece. O Deus
que ofereceu ao homem um banquete suculento, diácono. O capítulo 25 do profeta Isaías diz que Deus vai fazer nessa montanha um grande banquete com carnes suculentas, com vinhos finíssimos. E, no entanto, a gente se contenta em comer porcaria na sociedade e acha que vai ser feliz. Não vai ser. Eu conto essas coisas, queridos, para instigar o nosso coração no desejo, na vontade de buscar aquele que é o nosso tudo. O homem foi constituído para voar alto. O homem foi constituído, se tem um animal que deve ser um impulso para o homem, é uma águia. A águia não anda em bando. Pode olhar como andam os periquitos, as pombinhas, os pardais. A águia não anda em bando. Pode olhar, você não vê um monte de águia voando em bando. Sabe por quê? Porque é o animal mais inteligente entre as aves. Infelizmente, a gente precisa se arrebanhar, andar no bando, fazer tudo que os outros fazem para a gente ser feliz e dizer: não, eu não sou retrógrado, eu não sou atrasado, eu sou moderno. Por quê? Porque aqueles que assim se comportam vão ovacionar, vão levantar a sua bandeira, vão dizer que você é de fato um dos nossos. Mas o profeta já dizia, lá no capítulo 5, versículo 20, ai daqueles que dizem que o bem é mal e o mal é bem. Ai daqueles que dizem que o amargo é doce e o doce é amargo. Ai daqueles que trocam as bolas. Ai daqueles que trocam a eternidade por aquilo que é passageiro. Ai daqueles, queridos. E quem disse isso não foi outra pessoa, não. Foi o próprio Pedro. O Evangelho de João 6,68 diz: a quem nós iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna para nós. Somente Tu, Senhor. É o próprio Pedro quem diz em Atos dos Apóstolos: devemos respeitar, devemos obediência a Deus ou aos homens? O capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. A quem nós devemos obedecer? A Deus ou a vocês? Muito bem, mas só diz assim quem faz a experiência. Quem não fizer, vai ser um bando de tolos, de imbecis, de fanáticos, de lunáticos, que precisam se aterrissar. Não esqueçam, queridos, o que Paulo pede a mim e a você: buscai as coisas do alto. Não queira, não deseje nada menos, nada mais do que a sua felicidade eterna. Porque aqui passa, lá não passa jamais. Não troque um momento de prazer pela eternidade da infelicidade. É preferível trocar um momento de perseguição, de sofrimento. E quem garante isso é nosso Senhor. Se quem quiser ganhar a sua vida nesse mundo vai perder, mas quem perder a sua vida por amor de mim, este vai encontrar. Perca-se. Se perca, queridos, por causa dele. Assim como o próprio se perdeu no templo de Jerusalém, Lucas 2. Se perca, porque se você se perder por ele, nele e para ele, você vai estar encontrado. E sabe por quê? Eu encerro com essa frase do capítulo 14 de João, versículo 6. E vocês conhecem essa frase: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Amém.